pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para fazer live. Hoje eu vou receber a preciosa Thaís aqui para que nós possamos falar sobre algo que no meio terapêutico é muito mencionado. Oi, Thaís, vamos lá? Nós vamos falar sobre você não é o seu transtorno. Você não é o transtorno. Vamos pensar sobre isso? Se você que for chegando aí, seja bem-vindo, bem-vinda. Oi, Amanda, tudo bem? Como você está? Seja bem-vinda. Thaís, eu já te aceitei, tá? Oiê. Olá, Andressa, boa tarde, boa Boa tarde, pessoal. tarde. Tá um pouquinho baixo, tá? Tá baixo? Tá. E agora? Melhorou um pouco. Posso tirar o microfone, eu tô com o microfone agora. Veja Aumentou? aí. Não, mas dá para te ouvir, tá? Só que é que você sabe, né? Tudo que eu faço, gente, tem eu e as galinhas aqui do terreno do lado. E a minha Vamos, casa fica num lugar que tem animais, entende? Então eu preciso ouvir a Thaís, mas tá bom. vamos Tá ver. ótimo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, fica Melhor? tranquila. Bom, vamos aqui, né, fazer a nossa live. Thaís, é um prazer receber você aqui, um presente sempre, né, ter você aqui. Prazer é todo meu. Se apresenta enquanto eu vou convidando o pessoal, tô aqui pelo computador, vou convidar o pessoal para vir para a live, vou colocar o link aqui. Você que Sim, for chegando, você é muito bem-vindo, bem-vinda. Se você está assistindo no gravado, não tem problema, o importante é que você assista, pois o tema no qual nós vamos falar aqui é muito relevante. Oi, marido, tudo bem? E aí, nós queremos então falar hoje sobre você não ser o seu transtorno. Vou mandar uns convites aqui e aí depois eu já vou fazendo no computador, tá? E você vai se apresentando, tá bom? joia. Vamos lá, então. Eu sou Thaís Ferraz, né? Vocês podem me encontrar no @ThaísHJFerraz. É um prazer estar com vocês aqui. Sou psicanalista, sou também analista corporal, uma ferramenta também extraordinária, que através do formato do corpo a gente consegue entender as dores que o paciente não consegue verbalizar. E com isso eu tenho podido ajudar muitas pessoas, é claro, não misturando uma técnica com a outra, mas a forma de eu olhar para esse paciente se torna algo muito diferente, podendo fazer perguntas mais específicas para que ele possa acessar alguns conteúdos que estão inconscientes aí trabalhando mais a parte da psicanálise. E é um prazer poder discutir sobre esse tema, um tema tão relevante e importante, né, nos dias atuais, porque a gente tem visto muito sobre a questão de muitos diagnósticos e temos visto alguns resultados em alguns pacientes, e eu e a Andressa, nós vimos a necessidade de a gente abordar esse tema, que temos tido algumas situações em nosso consultório. Exato, e é muito interessante porque às vezes, Thaís, eu estava olhando aqui, lendo, né, o material que você preparou com tanta delicadeza e cuidado, né? E a gente vê que às vezes as pessoas, elas se tornam reféns da fala delas mesmas. Sim, Então, assim, já é um desafio gigante o fato da pessoa receber um diagnóstico. sim, Já é muito um importante. desafio. Por mais que muitas pessoas talvez até achem legal, ou bonito, ou engraçado, é um desafio. Sim. Por quê? Entende-se assim, né? A gente, aqui em casa a gente brinca muito, dizendo assim, meu marido fala, né? Ah, eu sou normal. Eu costumo dizer que o que mais diz que é normal é é o menos normal de todos, né? É, Mas diante da nossa normalidade, sim, quando nós temos um diagnóstico, nós nos deparamos com um diagnóstico, como lidar com ele, né? E aqui nos atendimentos, o que que a gente vê? A gente vê pessoas que não pensam nessa possibilidade
E aí, de repente, ao trabalhar a possibilidade, ao ter a indicação de passar pelo psiquiatra, fazer uma avaliação e tudo mais, a pessoa se assusta, mas aqui nós podemos preparar a pessoa para a possibilidade de, Sim, preparar a pessoa para receber e preparar a pessoa para lidar com, né? Então tem uma diferença entre o diagnóstico, entre ter um diagnóstico e ser um diagnóstico. Vamos lá, Thaís, bora elaborar. bora elaborar aqui. É isso mesmo, Andressa. É algo que muitas vezes a pessoa até chega para fazer a terapia e fala assim: olha, eu acho que eu tenho TDAH. Já chega já dando um autodiagnóstico. Nós temos deparado muito com isso, né? Porque a gente tem muitas informações nas redes sociais e as pessoas estão se autodiagnosticando e já chega com o resultado, né? E aqui com essa live a gente quer trazer realmente um exemplo, tá? O que é o transtorno? De forma simples. São várias características que foram classificadas em nomes, né? TDAH, borderline, né? Vários outros transtornos, afetivo, esquizofrenia. O que é? Te torna uma pessoa com características diferentes, o próprio autismo também, para que você consiga se perceber e que foge um pouquinho da questão de que a maioria das pessoas, a forma que elas lidam com os problemas, que elas lidam com as relações na área profissional. Então, por isso a importância, e eu trouxe aqui, Andressa, só para exemplificar, até um livro, tá? Exemplificando o transtorno. Olha só, o transtorno é a capa desse livro. Para a gente psicanalista, o transtorno chega para a gente é uma capa da sua vida. E para a psicanálise, nós vamos trabalhar com o paciente o que está escrito dentro da sua história. E a nossa vida é como se fosse um livro, só que as últimas páginas ainda estão em brancos. Tem várias páginas ainda para serem escritas. Então, quando a pessoa se identifica, eu sou o transtorno, ela está colocando a identidade de algumas características dela de funcionamento psíquico, que ela é aquilo e ponto. Não sei se você já se deparou com pessoas que recebem o diagnóstico, por exemplo, de TDAH, e aí começa a ter esquecimento. E aí começa a falar, nossa, é o meu TDAH, né? Já se tornou parte da pessoa. Existe sim ali. E por trás de tudo isso, na psicanálise, nós vamos trabalhar. Porque, de repente, nessa história aqui dentro, teve uma pessoa que talvez não tenha recebido afeto como deveria. Talvez ela tenha vivido um caos dentro do relacionamento dos pais. E ela teve que ser muito forte para superar todo esse caos. Então, nós sim, para nós é importante a capa do livro, porque assim como essa capa aqui, que está falando caminhos de esperança, e retrata situações de psicologia, de ferramentas, ela vai estar numa prateleira referente àquele assunto. Assim é o transtorno para a gente. É um caminho para a forma que a gente vai trabalhar com essa pessoa. Por isso para a gente é importante? É, mas não se torna algo que vamos te rotular por conta disso. E Exato. vamos acolher a sua história. Eu vejo muito sobre isso e eu achei muito válido trazer, né? Eu gosto muito de trabalhar com essa parte prática, porque a gente grava, né? Tudo aquilo que é Exato. visual, a gente grava bastante. É. E Uma coisa que é legal, Thaís, falar assim, quando nós dizemos, por exemplo, né? Ah, eu tenho TDAH, sim, né? Nós estamos assumindo para nós o formato total do TDAH.
E o Isso, TDAH, ele em cada pessoa, ele tem os seus traços específicos, isso. mas em cada pessoa ele é de uma forma, porque cada um tem uma funcionalidade, É isso mesmo. cada um tem um jeito, cada um tem um formato, né? Então tem pessoas que administram o TDAH muito bem e tem outras que se tornam reféns, por quê? A Thaís colocou uma frase assim para mim ler. Que eu estava lendo o material que ela preparou, né? Tá escrito assim, ó. O meu transtorno é como se fosse um bichinho de estimação. Ai, meu TDAHzinho, Isso. minha bipolaridade. Gente, É, por favor, tome cuidado, porque o como você pega isso é a verdade de que você está vivendo. sim. Então, assim, o TDAH, a bipolaridade, o borderline, enfim, os vários transtornos não te definem. É isso mesmo. Então, pare de pegar tudo isso. Ah, eu sou. Porque o que, que acontece, né? Nós temos uma tendência de negativar quem nós somos. Eu trabalho muito isso aqui. E aí, o que, que a gente faz? Ah, eu já sou ruim mesmo, então deixa eu ir lá, né? Achar Ladeira o porquê abaixo. que eu Pelo sou amor ruim. de Deus, deixa eu te falar um negócio. Tem outros lados. A pessoa que tem TDAH, por exemplo, é uma pessoa extremamente inteligente. Como usar isso? Tem outras faces, tem outras coisas que você precisa olhar. Então, cuidado ao se apropriar da parte negativa, tomando tudo para você, sendo que de repente são traços, são pontos que precisam tratar especificamente. Deixe de conduzir na sua vida o transtorno, caso você o tenha ou conheça alguém que tenha, como sendo seu bichinho de estimação. Se você precisar de um bichinho de estimação, arruma um gatinho, né? Você Isso. sabe que eu gosto de gato, cachorro, gente, por favor. Transtorno não, né, Thaís? Com certeza, né? Arruma um bichinho, acho que é mais fácil, né? Mas, assim, isso é muito real, né, Andressa? E as pessoas entram, o diagnóstico é um alívio a princípio, mas pode se tornar uma prisão nesse sentido do vitimismo, né? Ah, porque eu sou assim mesmo. E aí, ao invés de pegar aquilo que ele é e tentar encontrar, né? E a gente sabe assim que a terapia ajuda nesse sentido, ferramentas de como melhorar. Exemplo, impulsividade. Impulsividade, o pensamento ele vem muito rápido, mas um simples exercício de a pessoa contar até 5 já dá uma estrutura nova para o cérebro dela realmente apaziguar aquele cérebro e você ter uma oportunidade de fazer diferente. Então, tem pessoas que acontece o seguinte: ah, eu sou bipolar mesmo, tem que me aguentar quando eu estou naquele estado. Ou TDAH, da impulsividade. Ah, eu vou para o mundo das drogas mesmo porque eu sou TDAH. Entendeu? Então, fica usando o diagnóstico para poder ter a liberdade de fazer certas coisas, ao invés de pegar o diagnóstico e pegar isso e transformar em algo diferente e algo novo. Eu sempre falo que o TDAH, né, eu brinco com alguns pacientes, falo assim, que o seu cérebro é como se fosse uma Ferrari. Pensa numa Ferrari que de alta velocidade, só que ela está meio desgovernada. E aí, o que vai acontecer, né? Não vai seguir uma linha e um objetivo. Então, a gente precisa estabelecer metas, a gente precisa micrometas com TDAH, são coisas pequenas, né? E às vezes esse mundo do TDAH, agora falando, porque está se falando bastante do TDAH, né? A questão, às vezes, de uma pessoa que não pôde expressar na infância as suas emoções. Tá tudo aqui guardado, ó. Tá tudo aqui guardado. E fica tudo ali em muito movimento dentro da mente delas. Então, a gente, como psicanalista, a gente vai em lugares bem profundos, né? Relacionados a mesmo que a pessoa chegue com o transtorno.
Legal. Outro ponto também é a questão do o que que o que o diagnóstico pode te trazer? Respostas, Isso né? mesmo. Então, assim, através de um diagnóstico, você pode compreender muitos dos seus comportamentos, Sim, né? Então, assim, traz alívio. é isso. Sai daquela coisa assim, ó. Uma vez eu ouvi assim de uma pessoa: ah, eu tenho um defeito, É, né? Então, sim, assim, trouxe um alívio. E sim, aí a gente pegou esse diagnóstico e a gente começou a tratar. Uma coisa que é muito importante reforçar aqui é a questão do autoconhecimento. Eu e a sim. Thaís, a gente conversa muito sobre isso, Hum, né? Eu, particularmente, eu tenho o diagnóstico de TAG, né? sim, Vamos trazer um caso vivo aqui. sim. A TAG. Assim, de uma forma bem generalista, o que uma pessoa que tem TAG faz, Thaís? Ela vê tudo gigante. Então, Aham, assim, ó, quem conhece a cidade de Itu vai entender. Então, assim, não é uma uva, é sim. a uva, É isso mesmo. entendeu? Não é um sorvete, é o sorvete. Então, no, no lado problema é tudo assim. Então, quando eu comecei a tratar isso, como que eu via? Tudo gigantesco. Então, tudo virava, nossa, meu Deus do céu. A montanha russa só subia. Ela não descia nunca, entendeu? Nunca ela descia. E aí eu precisei ir conhecendo, eu precisei começar a pensar. Então, a pessoa que tem um diagnóstico, seja qualquer que seja ele, a pessoa precisa compreender o diagnóstico nela, compreender as características daquele diagnóstico e precisa se conhecer. Nossa, olha, hoje, por exemplo, hoje eu sei que um sorvete é um sorvete. Uma Sim, uva é uma uva. Se eu quiser bastante, vai ser um cacho de uva, mas não sim. vai ser um caminhão. Então, você precisa se conhecer, precisa aprender, fazer perguntas para você mesmo, ponderando e analisando tudo aquilo que está vindo à sua frente. Então, É isso assim, é o mesmo que ter uma. Você precisar de um óculos, ter o diagnóstico é colocar o óculos para você poder se ver melhor, sim, é isso se mesmo. conhecer melhor. Né? Então, hoje, por exemplo, ó, eu tive esse diagnóstico já vai fazer 3 anos. Hoje, nossa, hoje eu posso dizer que eu estou tirando de letra. Tem a melhorar? Claro, todos sempre tem. Mas perto do começo, no começo eu falava, o que, que eu vou fazer comigo mesma? Não estou dando conta. Então, assim, você vai aprendendo, né? E aí, a gente não está trazendo aqui para você uma sugestão de, assim, uma cura milagrosa, Isso, mas com a possibilidade de você estruturar, a possibilidade de você conhecer, de você saber, de você ter profissionais verdadeiramente capazes de te ajudar, de te acolher. Porque não é sim, fácil ter um diagnóstico, gente. Não é, não é. entendeu? É Então, um assim, nome você. que às vezes você não sabe o que está por trás daquilo ali para você trabalhar. Por isso a terapia é importante, né, Andressa? Exato. Então, assim, a proposta não é milagre, É mas a isso. proposta é você se conhecer. Thaís, nesse caso, como você conduziria? Se quiser me usar de exemplo, pode ficar à vontade. A questão do tag, aqui a gente. Por exemplo, né? Bom, eu vou Cheguei dar. aqui, Thaís, pelo amor de Deus, né? Aquele modelo, desesperada, louca, né? Descabelada. Thaís, eu fui no psiquiatra, você mandou lá no psiquiatra, e aquele doido, aquele psiquiatra, gente, psiquiatra não é doido, tá bom? Não mesmo. Ele falou que eu tenho tag. O que é isso? É aquele negócio de pôr no carro para passar lá no pedágio? Que trem é esse, Thaís? Me ajuda aí. Transtorno de ansiedade generalizada. Lembra que a Andressa falou, eu gosto muito de explicar para o paciente, né? Porque ele chega desesperado, é essa a palavra mesmo. Como a Andressa falou da uva, né? Que a gente não enxerga a uva como ela é mais grande, imagina uma pessoa que não é só a uva, é a tangerina, é o abacaxi, é a É a goiaba, a salada de banana, fruta sem a cortar as frutas. salada de fruta inteirinha da vida dela, né? A gente aqui trazendo mais para o dia a dia nosso, né? Para ficar de uma forma divertida.
mas é como se ela se preocupasse exageradamente com tudo à sua volta. Se ela é mãe, ela se cobra demais. Se ela é uma profissional, ela se cobra demais. E ela tenta achar onde ainda está errando. Ela, como esposa, em todas as áreas, como serva de Deus, como nós somos cristãs também, como que está a comunhão dela com Deus, e vai. A lista vai se tornando grande. Eu não sou uma boa dona de casa, e vai. Uma das coisas, né, que eu trabalharia bastante é o que está por detrás. Então, eu traria essa paciente para o que ela faz hoje e como que ela se sente. Geralmente, a pessoa que tem TAG, ela vem com algumas demandas. Estou exausta. Estou cansada de carregar tudo. São algumas frases, né? A minha mente não para. Então, ali a gente vai trabalhando, né? Eu estou falando de mim mesma, porque há 12 anos atrás eu tive a questão do transtorno de ansiedade generalizada e me parou. Eu perdi o meu emprego porque eu não conseguia ficar parada na cadeira. Foi tão sério que até o meu corpo não parava. Assim como a minha mente, o meu corpo não parava. Então, só com a medicação. E aqui eu entro também com o paciente na questão se está havendo muito prejuízo no seu dia a dia, que já não consegue dar conta das coisas de casa, do trabalho, dos estudos. Muitas vezes é necessária uma intervenção medicamentosa, como foi o meu caso. Porque assim, eu poderia dar umas 10 voltas no parque aqui de Campinas, o Taquaral, e eu não sentia cansaço e a mente não desligava. É desesperador. É um desespero, gente. Então, esse é o grau máximo, né, de alijar o máximo do transtorno, né? Às vezes a pessoa vai deixando, deixando, achando que dá conta e chega nesses extremos como eu cheguei. Eu não sabia. Ali foi dado o CID, né? Que o CID é o porquê que eu fui afastada do trabalho. Tava lá a palavrinha tag. A Thaís sabia? Não. Na época, na terapia, foi falado sobre? Também não. Então, hoje eu vejo a importância de a gente trazer uma forma clara o que é esse nome, para que a pessoa tenha consciência. Então, hoje eu sei. Não posso pegar muita coisa para fazer. Tudo de uma vez. Tudo que eu fizer, eu comemoro demais. Pequenas coisas. Consegui terminar isso hoje. Porque senão, a mente de quem tem TAG é assim. O que que eu não fiz hoje? Onde eu errei, Onde onde eu eu errei? falhei. E aí eu usando um pouquinho da psicanálise, né? Enquanto ali o paciente vai falando, são várias sessões, ali a gente identifica um padrão de perfeccionismo. E é aonde a gente vai poder trazer, como eu disse aqui, vamos abrir o seu livro da sua história. Às vezes, uma criança que precisou dar conta de um ambiente onde os pais não eram adultos suficientes para lidar com as coisas, já havia muito conflito dentro de casa, uma criança que aprendeu a ficar quietinha e ser a perfeita para não ser mais um problema dentro de casa. Pode ser um padrão, tá? Não que todas as pessoas TAG tenham isso. Estou dando um exemplo. Cada pessoa que escreve o seu livro tem a sua história. Então, por isso a importância. Não dá para a gente aqui gravar uma live e ficar falando e ticando assim. Olha, então, essa dor é por causa disso, por causa daquilo. Não, precisamos conhecer a sua história. Então, eu iria ouvir muito, viu, Andressa? Bastante, acolher essa pessoa, que o que mais ela precisa é ser ouvida nesse momento, né? Que ela chega na Olha sessão. aqui que a Edilene colocou aqui que muitos confundem a tag com burnout. Também. Então, assim, ó, por exemplo, quando eu perguntei para a Thaís como ela abordaria,
conhecendo a Thaís, né, e trazendo para cá o que a gente faz muito é muito ouvir, ouvir muito, observar muito, acolher muito, compreender. Muitas vezes, quando a Thaís fala do livro, né, todas as vezes que ela faz esse movimento, eu fico pensando assim na ousadia que nós precisamos ter, a coragem de olhar dentro do livro, porque às vezes a gente não quer olhar, Verdade, mas André. dentro de você, né, se é o seu caso, existem coisas boas, sim. Eu não sei o que você tem ouvido por aí, É isso né? mesmo. Mas existem coisas boas por aí. Nós temos uma tendência a olhar só para os nossos defeitos, para os defeitos das pessoas também, para o que é mal. Mas em você existe algo bom, tanto que, seja qual for o transtorno que você venha a ter, se é que você tem, esperamos que não, né? Ou demandas, ou situações, você precisa compreender que tudo isso também te trouxe até aqui e Isso, torna essa pessoa incrível que você é. é verdade. Então, de repente, você olhar para dentro do livro vai te trazer curas, respostas, mudança na forma de olhar e, quem sabe, como nós aqui, ser curada para curar. Sim, Então, por exemplo, uma das perguntas que nós temos aqui: quando o diagnóstico começa a atrapalhar? Quando? Quando a pessoa se escora nele. Ah, eu sou assim. Aí é o transtorno mais a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Olha, tá repreendido, é, né? Então, quando a pessoa se escora, sabe, aquilo vira uma desculpa para não evoluir. Ah, eu sou assim mesmo. Pare com isso. O transtorno, o diagnóstico. Uma vez eu ouvi uma frase, Thaís, que me chocou. Um transtorno, vou adaptar a frase. O transtorno ou o diagnóstico é um sinal de que a sua vida importa. Cuide dela. Uau, aquilo, eu fiquei olhando assim, tipo, como olhar para uma doença ou para um transtorno de forma positiva? muito legal. Gostei É da melhor, muito frase. melhor do que você se abandonar, Uhum. né? Agora, dá para mudar sem deixar de ser quem você é, Thaís? Tá, hoje, assim, está cada vez mais avançada a questão também da neurociência, né? A gente juntando um pouquinho aqui, que fala sobre a plasticidade, né, do nosso cérebro de criar novas conexões, né? Ainda precisa ser feito muitos estudos ainda, tem muita coisa para avançar, mas a gente já tem visto uma mudança em relação a isso, né? Que nem você tem, por exemplo, eu trouxe o perfeccionismo, né, do TAG, vamos dizer, eu trouxe algo que pode ser usado tanto para coisa boa como para coisa ruim. Se eu usar o perfeccionismo para dizer assim, ainda não tá bom, ainda não tá bom, ainda não tá bom, ainda não tá bom, vai ser prejudicial. Agora, se você usar o perfeccionismo, eu quero dar o meu melhor e aquilo que você finalizou, você entende que naquele momento e naquela hora foi o seu melhor, positivo. Porque quem tem geralmente tag são pessoas exigentes. Porque querem o mundo à volta dela que aconteça de forma perfeita também, que tudo esteja funcionando legal. Olha só que outra visão que a gente está tendo dessa pessoa. É uma pessoa que busca que ao redor dela esteja tudo bem. Só que aí a gente leva ela para o mundo dela. Ei, tudo bem, ao redor está bom, mas você primeiro precisa estar bem. Então você precisa descansar. Você precisa ter um tempo em que você pare de fazer milhões de atividades e se dedique a simplesmente deitar e prestar atenção, por exemplo, na sua respiração, no que você está sentindo. Porque quem tem TAG geralmente está pensando muito no que fazer. Sempre fazer, 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 fazer. E é uma sobrecarga muito grande, né? Até que o corpo, em algum momento, grita. Então, saber esses limites e lidar com as qualidades, gente,
não é só a questão de algo que está sendo ruim. É a gente poder corrigir essa rota. Talvez esteja usando esse perfeccionismo para algo muito elevado ou muito excessivo. Vamos usar o perfeccionismo de forma saudável. Vamos usar a seletividade, de repente, de uma esquizofrenia para algo saudável. Eu preciso de um tempo. Eu sou uma pessoa que eu preciso ficar um pouco mais sozinha. A parte social me estressa e tá tudo bem. Você não precisa forçar isso naquele momento e você vai entendendo, né? A gente sabe que a esquizofrenia é uma outra forma de lidar, porque a pessoa sai muito da realidade, então a gente precisa escutar muito, né? Os delírios, as coisas, até ela se sentir acolhida. De repente, essa pessoa passou por tanta coisa, tantos traumas, que ela teve que usar a falta da realidade para lidar com a vida. Então, assim, né, a gente saber que realmente, como a Ângela fala, né, do amor, ele traz também cura. Que a forma de ouvir a pessoa é amor também. É você expressar respeito pela história dela. Então, eu vejo que a psicanálise, ela traz muito essa questão, né, do ouvir. Dois ouvidos e uma boca. Então, faz mais sentido a gente ouvir do que falar. Então, acho muito interessante isso. E fazendo isso também, Thaís, a gente ajuda a pessoa a se amar. Sim, com Porque certeza. muitas vezes a pessoa chega num cenário tão destruído emocionalmente que ela não se ama mais. É, é Ou isso se mesmo, é que se amou um dia. Então, verdade. se você dá amor a ela, né, Uhum, no atendimento ou no convívio, o que que acontece? Ela começa a se amar. Então, a gente precisa olhar para isso. É o amor, ele muda tudo. O sim, amor muda todas as coisas. sim, Se nós não praticarmos o amor por nós, quem vai praticar? Só que é, às vezes a gente precisa aprender com alguém. é Alguém isso. precisa vir e falar assim: será que você não está se cobrando muito? Será que, de repente, nas suas muitas atividades não cabe aí uma rotina? Dentro da sua rotina não cabe um tempinho para uma folga? Pense em tantas coisas, né? Então, o acúmulo, o excesso, a gente precisa compreender. Tem uma frase que a gente ouve muito quando a gente está estudando, que todo excesso esconde uma falta. É isso. Qual é a falta? Encontrar a falta pode ser a resposta para abrandar toda essa correria, essa vida acelerada, todos esses cenários e situações, para você aprender a lidar com você e aprender a lidar com o outro. Eu não sei se você sabe, mas a família, a pessoa, as pessoas à volta da pessoa que tem um transtorno, por exemplo, elas também precisam ser cuidadas. Uma coisa que eu priorizo muito aqui é rede de apoio. Sim, Eu sempre muito. falo, a rede de apoio está sendo assistida, a rede de apoio está sendo cuidada, porque muitas vezes a gente foca na pessoa e esquece de focar da rede, e a rede adoece. Adoece e não sabe lidar, né, Andressa, também, e acaba agravando mais ainda a situação. É bem complicado mesmo. Exato. Mas caminhando aqui então, como Sim, separar quem sou do meu problema, Thaís? como separar? Ali a pessoa recebe então um nome de tudo aquilo que ela às vezes ouviu que os pais falavam dela. Agora eu recebi um nome para isso daqui. E é aquilo, Nomear. nomear. Só que ela não pode ficar ligada nos rótulos que foram colocados nela. Esse vai ser o problema. Se ela estabelecer ali que é realmente você é lerdo mesmo, realmente isso, é aquilo, ou você é muito impulsivo mesmo, você é bocudo, você é isso, você é aquilo, você nunca deu ouvido, você é rebelde, né? No caso do TOD, né? Que é o transtorno opositor dominante. Então, assim, como fazer essa separação? Você saber que muitas vezes características foram moldadas também na sua infância. Eu sempre digo assim: a gente não quer aqui colocar só assim e falar sobre os pais, mas você que está sendo trabalhado ali
com aquele transtorno, você tem uma essência e você enxergou o mundo à sua volta de uma maneira. E muitas vezes não foi a intenção do seu pai te tratar daquele jeito, da sua mãe falar daquele jeito com você, mas a gente sabe, eu gosto sempre de trazer, Andressa, para desvincular um pouco esse problema e trazer mais leveza, explicar que muitas coisas têm a ver com a nossa infância. Tem a ver porque o nosso cérebro, eu falo e explico para eles que é como se fosse uma massinha de modelar. Todas as percepções que você teve, tudo que você viveu, toda a forma que você interpretou as situações, te levam a trazer conexões que lá na frente vão ser ativadas. Então, fala-se muito só do transtorno, mas e aí? O que está por trás do transtorno? Então, eu gosto muito de trabalhar a relação atrás, porque senão a pessoa foca que aquilo ali é um problema, mas que se olhar de uma outra perspectiva, de que, olha, você era lerdo, talvez por você precisar de planejamento, de ser uma pessoa mais com a psique organizada, gosta de tudo direitinho, e na sua casa não tinha tanta rotina. E de repente você é aquela pessoa meio que perdida, ei, não consigo avançar. Eu só tenho uma estrutura que eu preciso conhecer, que eu sou uma pessoa que gosta de planejar para não errar. E quando ela vai para esse lugar, opa, acende uma luzinha. Tem a esperança para mim. Nós não estamos aqui trazendo a cura, algo milagroso. Não. É para ela poder fazer movimentos que ela tenha sucesso em determinadas áreas. Em outras, pode ser que ainda vai continuar aquilo e está tudo bem. Você não vai pegar o transtorno e vai querer resolver tudo ali do TDAH. Agora eu preciso ser isso, preciso ser... Não. O que mais te prejudica? Vamos trabalhar sobre isso. Vamos falar sobre esse problema, o quanto te afeta, o quanto a gente pode fazer algum movimento sobre isso. Esse acolhimento eu vejo que desmembra um pouco, sabe? Eu trouxe para uma pessoa um dia que estava conversando comigo, já encerrando, e eu olhei bem para os olhos dela, porque ela falava tudo que era o bipolar. Bipolar, tinha tudo a ver com o diagnóstico, né? Ela já estava medicada, já estava bem melhor. Aí eu falei para ela assim, posso te dizer uma coisa? E essa live surgiu por esse episódio. Você não é o transtorno. Você, aí falei o nome dela. Você é fulana. E ali ela fez isso daqui, Andressa. Porque a esperança de enxergar coisas dentro dela, que ela tá presa em um bipolar, sem conseguir enxergar. E esse é o problema, na verdade, tá? Como desmembrar? É você olhar lá para dentro, peraí. Eu tô olhando o defeito, que o pessoal fala que é defeito, né? É um aviso daquilo que não está legal. Mas o que que eu tenho aqui? Então, uma das coisas, conversando com ela, olha que pessoa extraordinária que você é. E sabe uma das coisas que eu mais identifiquei conversando com ela? Persistente, perseverante. Olha que máquina que ela tem dentro dela. Porque apesar de ter altos e baixos, ela já está na quinta terapeuta. Eita. Mas ela resolveu olhar ainda para ela. Eu vou tentar uma outra terapeuta. E olha que linda, ela está se encontrando, voltando a estudar, porque ela descobriu que uma das coisas maiores que ela tem é a persistência. Que ela pode chegar onde ela acreditar que ela pode chegar. Então é Muito isso que eu bom. tenho para dizer.
Olha só que interessante. É, quando a Thaís fala sobre investigar lá na história, que você precisa ter consciência? Que o transtorno não é uma gripe que se pega e passa. Isso, Tem uma origem. isso. Ah, Andressa, não quero falar da minha origem. Não é legal, gente, falar da origem, mas é necessário. E no ambiente terapêutico é um ambiente seguro, acolhedor, sem julgamento. Você Sim, não vai entrar lá sozinho. Você não vai estar lá sozinha. Nós vamos estar com você. Ah, mesmo online? Mesmo online. Você vai sentir a proximidade. Você vai sentir a conexão de estarmos ali com você. Então, se permita a conhecer a sua história. Porque às vezes nem tudo você tem consciência, tem muitas coisas que vão surgindo, né? Então, ter ousadia, ter coragem, faça um teste, comece, você vai ver como é bom. Agora, outra pergunta que tem aqui, achei interessantíssimo. O diagnóstico justifica tudo que eu faço? Ele explica, mas não justifica. é Tá isso mesmo. bom? Fica a dica aqui, ó, para você. Né? Por favor. Existe cura total ou só adaptação? Depende. Depende. Depende de você. De Sim, quanto você mergulha. Ou de quanto raso você fica. Tem alguns cenários, alguns diagnósticos que, clinicamente falando, dizem que não. sim, Mas nós aqui servimos um Deus que é o médico dos médicos. sim, Se você se dispor e for para Ele e você mergulhar no autoconhecimento, pode ser que, com certeza, você saia deste lugar de o diagnóstico me controla, ele me tem, mas eu tenho ele sob controle. Isso é possível viver. sim. E a gente sempre lembrar, né, que agora entrando um pouco na espiritualidade, né, Andressa, que Deus é um Deus, que ele não faz acepção de pessoas. Então, venha como está. Isso também Obrigada, Deus. é uma barreira que eu encontrei, tá? Dentro de mim, por ser cristã desde a infância e quando eu tive, né, a questão do tag, a dificuldade da proximidade de Deus, como pode eu estar nesse estado? Mas não importa, Deus nos recebe, né? Eu sempre me lembro de Davi. Davi, ele conversava com a própria alma dele. Por que que você está abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então, assim, a gente saber que, apesar de todo o diagnóstico, não queira se consertar primeiro para se aproximar de Deus. Que nem a gente ouve pessoas, eu vou largar de fumar, eu vou largar de beber, depois eu vou para a igreja, né? Que algumas pessoas fazem isso. Ei, parou! Ele é um Deus que nos aceita como nós estamos, porque ele conhece, inclusive, essa capa que você acabou de conhecer, mas ele conhece toda a sua história e, inclusive, ele conhece as páginas que ainda não foram escritas. Ele já conhece e conhece o final do livro. Aí uma última pergunta que tem aqui, eu vou ler a resposta para a Thaís fazer a conclusão. Qual o primeiro passo para retomar a vida? Parar. Achei lindo isso aqui. Olha, gente, várias frases de efeito para o seu Instagram. Tudo bem, Ellen? Sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Parar de ler a bula do seu transtorno e começar a ler a sua própria história. O diagnóstico diz o que você tem, mas só você pode dizer quem você quer ser, apesar disso. Uau! O Que lindo, gente. que que a gente faz quando a gente lê a bula do remédio? Se a gente for ler, a gente não toma, certo? Se você ficar também, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, você vai desistir de você mesma, de você mesmo. Foque naquilo que você tem,
Busque ajuda sim para compreender melhor esses itens que estão ali na bula de uma forma mais leve, de uma forma que traga um caminho, porque você só saber não adianta. Você tem que encontrar um caminho para, né? É, E uma das coisas assim que eu queria deixar, Andressa, para finalizar aqui, eu me lembrei enquanto estava preparando também de uma frase de Carl Jung que fala sobre a gente conhecer a teoria. A gente pode conhecer a teoria, a gente pode dominar muitas coisas relacionadas àquele conteúdo, né? Traduzindo aqui a fala dele. Mas quando você tocar em uma alma, nós, como terapeutas, precisamos nos ver também como outra alma humana, né? Doeu o meu coração quando uma pessoa disse assim: houve uma pessoa que me disse, você gosta de farra mesmo, eu não vou mais te atender, para uma bipolar. nossa, Aquilo quebrou aqui dentro. Porque para a pessoa ela já está buscando um suporte, e nem esse suporte que seria na área de saúde mental ela não teve, isso explica a persistência dela de que ela quer viver muito e entender como ela funciona. Gente, isso é tremendo. Então, assim, nós aqui, como terapeutas, estamos com esse coração e temos ideia de que quando a gente senta na frente de uma pessoa, nós precisamos respeitar a história dela. É isso que eu gostaria de dizer e finalizar, Andressa. Quero te agradecer a oportunidade também de estar imagina. aqui com você essa tarde gostosa. Vão ter outras lives, nós já estamos preparando, estudando, né? Quero aproveitar, agradecer você que está aqui. Nos siga, siga o nosso perfil, acompanhe o nosso trabalho. Eu sou líder de grupo do Instituto Fazendo a Diferença, então eu acompanho um grupo de pessoas, pequeno, grande grupo de pessoas, Com certeza. para a conferência, para Acorde Agora em Campinas. Se você quiser ir, já me chama, a gente já verifica. E nós estamos juntas e a Thaís faz parte desse grupo. E a Sim, Thaís é uma excelente profissional, né? Ela tem a abordagem da psicanálise e também a questão do perfil comportamental. Se você tem interesse, é muito legal. Às vezes eu falo assim, Thaís, não me olha muito, porque, tipo, né, já tá vendo, já tá me lendo, não tem como. Mas é muito legal. Então, assim, se você sim, tem necessidade de um terapeuta, de alguém para cuidar de você, tem aqui duas opções. sim, E nas nossas conexões, no nosso grupo e tal, tem também, a Thaís também está divulgando projetos dela, ela tem projetos de mentoria, ela tem projetos de supervisão, tem o próprio projeto do perfil comportamental. Siga, acompanhe, entre em contato. Se você quiser também ser cuidado por mim, estou aqui à disposição e nós vamos trazer mais conteúdos para agregar valor para você. Eu agradeço, Thaís, te abençoo. Você sabe que você mora no meu ai, coração, muito né? obrigada, Somos Andressa. parceiras queridas Obrigada mesmo. e vocês são bênção demais. A live Sim. vai ficar salva. Compartilhe com pessoas, tá bom? E vem estar conosco. Muito obrigada. Boa Um tarde, beijo querido. grande. Deus abençoe. Ah, Vita, sua linda, te amo. Beijo, Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Boa tarde.